Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio da Droga Vet Clinicast. Eu sou o Marcelo Colli, médico veterinário de Curitiba. Meu nome é Fabiana Cardoso, sou hub comercial da Droga Vet há 21 anos e estamos aqui junto com a doutora Aletheia Senger para falar um pouquinho mais sobre a geriatria. Sim, obrigada pelo convite. E nós vamos falar agora um pouquinho, né, sobre a principal patologia que acomete os cães idosos, né? Que é as doenças articulares, principalmente a artrose. É muito comum, doutora. Concordo contigo, acho que é a principal patologia que hoje chega no consultório veterinário. Sim. Então, só para a gente poder diferenciar um pouquinho, né, da artrite e da artrose, né, que essa é uma dúvida. Artrite é algo, eu falo assim, agudo, né, algo que aconteceu nesse momento. Então, uma fratura, um trauma, algo que lesionou aquela articulação e começou uma inflamação. Então, a dor, o edema, o calor, né, e a perda da função. A questão é que, assim, um tratamento inadequado numa doença aguda, numa artrite aguda, pode levar à artrose, que daí já é uma degeneração da articulação, uma degeneração principalmente da parte do líquido sinovial, que vai reduzindo com a idade, né? E essas cartilagens também, elas vão se degenerando com a idade. E se você tem um trauma, né, algo e que não foi tratado adequadamente, a artrose é a consequência e é uma patologia que você poderia retardar a evolução, né, com um tratamento adequado. E como é que é o impacto disso no envelhecimento? Compromete muito a mobilidade desses pacientes, né? Então, a dificuldade de subir os degraus, subir na cama, evitar sair para passear. Isso a gente só está falando da mobilidade e falando da dor, né? A reclusão do paciente. Ele não quer sair da casinha, ele fica irritado, ele pode ficar agressivo com o tutor. Eu sempre falo que a artrose, né, as doenças degenerativas, a movimentação até do banho, né, pode causar realmente muita dor para o paciente. Então, ter cuidado, como que você vai enxaguar, secar, né, isso é muito importante. Doutora, então vamos lá. Toda artrite maltratada, ela vira artrose, mas tem artrose que não foi causada por uma artrite, é isso? Sim. Então, assim, a artrite, se não tratada adequadamente, inclusive em animais jovens, pode virar uma artrose, uma degeneração articular, redução do líquido sinovial. Agora, toda artrose, às vezes, não é causada pela artrite, porque na senilidade, né, na geriatria, a gente vai perdendo a quantidade de líquido sinovial entre as articulações e as cartilagens também, elas vão se modificando. Então, os cães idosos, né, com mais de 13, 14, 20 anos, eles têm artrose. E não necessariamente houve um trauma naquela articulação, houve uma fratura, certo? Então, a artrose, eu falo, é a consequência do cão e do gato geriátrico, principalmente no gato, né? O que a gente observa muito é o gato que não se lambe mais, não faz a própria higiene. Isso é dor, gente. É dor. Se ele não está se lambendo, é porque ele não consegue se articular de forma adequada, né? Olha que interessante. Então, doutora, pensando na doença como um todo, eu posso dizer que ela é multifatorial. Né, seja do envelhecimento, seja provinda de uma artrite, seja provinda de alguma lesão, né, e penso que o tratamento também seja multimodal. Sim. Então, assim, o que a gente precisa hoje, né? A fisioterapeutas, extremamente importante, né? Acupuntura, nutrição, porque a maioria desses cães, eles estão obesos.
né? Então, ou a gente tem, às vezes, os dois extremos na geriatria, ou o obeso, ou a caquexia. O obeso não consegue, as articulações não suportam o peso. E na caquexia, não há músculo para sustentá-los. Então, há necessidade da nutrição nas duas balanças, né? Eu preciso dessa... inclusive, na caquexia, nesses pacientes, né, com a dificuldade locomotora, o tratamento fisioterápico para ajudar, né, na mobilidade, porque eles começam a atrofiar. Tá? Então, é muito importante. Né? Uma coisa que eu percebo bastante também é nos obesos. Né? O tutor tem muita dificuldade de fazer um emagrecimento, né? Conforme a gente prescreve, às vezes, em consultório. E eu vejo que na Drogavet a gente tem um aliado muito grande, que é a semaglutida. A semaglutida consegue tirar aquele apetite excessivo do cachorro ou do gato, e com isso a gente conseguindo controlar o apetite, mesmo o tutor querendo dar comida, sim, o animal acaba não comendo justamente porque ele está medicado. Sim. E há várias associações, né? Então, condroitina, aminoglicosídeo, ômegas. Então, realmente tem a Drogavet tem uma gama grande, suporte, né? Ali, né? Suporte para preservar a mobilidade, pelo menos nessa fase ali, né? Isso. A gente tem ativos como o C2, que tem também o colágeno tipo 2, que traz ali um conforto, né? Pro animal. E tem também as infiltrações, né, que é utilizado. Sim, hoje na área do controle da dor, nós temos profissionais também que só trabalham com a dor, né, principalmente dor articular, que fazem infiltrações, né, com ácido hialurônico, com ácido hialurônico, e outros bloqueios também, né? A gente tem esse trabalho também que a gente fala multimodal com os anestesistas em fazer os bloqueios para amenizar a dor, né, dos pacientes geriátricos. Eu já escutei mais de uma vez, inclusive, falar, né? A gente é um pacientinho geriatra a partir do momento que nasce já. Porque cada dia que passa, a gente vai envelhecendo, né? E a gente sabe que tem um período ali que fica mais intenso, toda essa situação, né? Esses problemas genéticos com mais intensidade, que são os problemas articulares, enfim, displasia. Sim. Eu acho que surge bastante também nessa fase, né? Mas existe alguns pilares de prevenção, certo? Sim. Me fala um pouquinho, assim, se tem algum caso específico que a doutora tratou e que lembra aqui para trazer a história para nós. Sim. Então, eu gosto muito de falar do Bentinho, né? Que foi um dos pacientes que me marcou muito. Então, a gente trabalhou muito com ele com a mobilidade mesmo, né? Então, já era um paciente que ficava deitado a maior parte do tempo. E com a terapia que associamos, a alegria da tutora quando ela falou para mim assim, ele voltou a ficar de pé. Ah, que legal. Né? Claro que a gente tem que ter o auxílio, né? Eu falo muito que tem algumas faixas que auxiliam a segurar o paciente, né? Mas a alegria dela em dizer, ele voltou a ficar de pé. Então, gratificante. É gratificante para mim, é gratificante para a tutora que o resultado e ver o cão voltando a se movimentar, a sair do local para fazer xixi, né? Que é maior dignidade que isso? Ele não urinar. Porque, assim, a diferença da alteração, vamos falar da alteração cognitiva, é que o paciente não sabe que está urinando e defecando na caminha. O paciente com dor ortopédica, ele sabe. Então, é um pilar que a gente tem que entender. Está sendo digno para ele essa condição patológica? E tem tratamento para isso, gente. Tem como aliviar a dor, tem como aliviar o sofrimento. Claro que a gente tem que mudar uma estrutura ambiental, piso, né? Sempre emborrachados, né? Levantar a caminha, né? Ter um acesso mais fácil. Levantar os potes de comida, né? Imagine um cão
com dor articular, dor, né, abaixar a cabeça para comer, você pode levantar, né, esses potes para que tenha essa facilidade, né? Então há muito o que fazer. Perfeito. É um pilar importante, né? A dignidade do nosso paciente. A dignidade. Isso tem um valor inestimável, com certeza, para nós e ainda mais para os responsáveis. Sim. E a gente volta sempre naquela questão, né? O pacientinho é geriátrico, mas assim, existe como prevenir e trazer uma qualidade de vida o quanto antes você começa essa prevenção, você pode prolongar ainda mais Sim. a vida do animalzinho, né? Sim. Os primeiros sintomas, né, de dores articulares, não tá apoiando o membro com facilidade, tá às vezes arrastando o membro. Mais tarde, mais difícil o tratamento, mais oneroso é o tratamento. Uma das observações que a gente vê é isso, o quanto isso está oneroso e eles não dão continuidade. Sendo que você poderia, né, ter realizado o tratamento muito antes. E como a leque, de novo, né, a gama de medicamentos e facilidades terapêuticas que hoje a DrogaVet nos auxilia para ser um tratamento mais fácil, né, a administração mais fácil de medicamentos. Quando eu falo, às vezes o cão é agressivo, tá com dor, ele se torna agressivo. Aí o tutor não consegue dar a medicação. Então, calma aí, a gente tem gel transdérmico. Pelo menos nessa fase aguda, que está com muita dor, existe o tratamento, né? Eu sempre comento assim, os pacientes geriátricos com dores articulares, eles têm agudização da dor. Algum momento, eles apresentam a dor. Vamos dizer, mudança de clima, foi para o banho, alguma coisa que gerou, vamos dizer, a dor, a artrite novamente, né? E isso, você consegue tirá-lo desta dor aguda, né? Com medicamentos, às vezes, tópico, que é o gel transdérmico. Doutora, falando em prevenção, o que a gente pode pensar já desde a idade mais tenra até chegar na idade idoso, sênior? O que a gente pode fazer já prevenindo que isso provavelmente vai acontecer, né? Como você falou, a artrose ela não é provinda só de uma artrite que virou uma artrose. Sim. Ela é uma degeneração que vai ocorrendo conforme o passar dos anos. Sim. Então, vamos pensar assim, a prevenção, né? Alimentação de boa qualidade, né? Rações de boa qualidade, suplementação, condroitina, aminoglicosídeo, principalmente em cães de grande porte grande e gigante, isso é fundamental no tratamento. Os ômegas, certo? Piso emborrachado, evitar o que eu falo assim, as corridas, né, de disparo, às vezes, para algumas raças, isso em particular, é fundamental. E na geriatria, né, falando no meu tema, vamos falar das camas, né, nos pacientes com dores articulares. Então, as camas um pouquinho mais elevadas e firmes, nada de camas macias então, eu gosto muito daqueles emborrachados. Colocar os potes de comida numa altura, né, do pescoço do cão para que ele não abaixe, né, porque dói a articulação. Isso é fundamental. Né? Os banhos, né, como a artrose causa muita dor articular, ter cuidado com os banhos. A água sempre numa temperatura morna. Ou vai para a tosa, ou vai para o banho. Os dois juntos causam muito estresse e muita dor. Às vezes, quando retornam do banho, quem sabe fazer uma analgesia nesse cão, né? Cuidado com os gatos, né? Novamente, gatos que não estão pulando ou não estão se lambendo, não fazendo a própria higiene, é um sintoma de dor. Então, o ambiente, principalmente, eu acho que já falei, né? Do pisos emborrachados, isso é fundamental e o cuidado com a alimentação. Né? E essa terapia multimodal com os outros profissionais, tanto da nutrição quanto da fisioterapia. Perfeito, doutora. E o amor animal, né? A gente precisa ter aquele amor animal pela vida. Sim. Isso é fundamental. E isso ajuda, sim, né, a trazer o conforto ali que o animal precisa. Sim.
muito carinho, né? Muita paciência, que nem a gente estava falando sobre a dignidade, né? Então, ter paciência, urinou, defecou naquele local, ter paciência na higiene deles, né? Porque eles não gostam de ficar sujos. Então, às vezes, a gente encontra aqueles pacientes, assim, com várias dermatites ali na região perianal. Isso é falta de cuidado do tutor. Porque se eles estivessem bem, eles próprios fazem a higiene. Né? Então, dignidade, carinho. Eles precisam da gente nesse momento da vida. Porque eu falo, eles são presentes. Então, a gente tem que cuidar até o final. E isso requer tempo. Né? É isso. Quero agradecer aqui a presença da doutora. Obrigada. Foi excelente. Obrigada. Agradecer também a presença da Fabiana. Obrigada, Marcelo. Muito Obrigada, obrigado doutora. a todos que estão assistindo. Você que é médico veterinário, acesse a descrição do vídeo. Ali você vai encontrar alguns materiais que podem te auxiliar no seu dia a dia. Obrigado e até o próximo episódio.